Parei a transcrição também. Tá, beleza. Então, vamos lá. Bem, boa tarde, pessoal. Meu nome é João César, sou professor da Faculdade de Psicologia da PUC Minas, coordenador do Laboratório de Psicologia Organizacional do Trabalho, LAPOT, e membro do Grupo de Pesquisa Psicologia, Trabalho e Processos Psicossociais, PSITRAP. Essa aqui é uma das atividades integradas que a gente faz usualmente no final do semestre, e é, essa atividade especificamente aqui integra um ciclo de palestras que a gente está fazendo, rodas de conversa, em torno do tema da Jornada 6x1, que é um tema que está pipocando aí nas redes sociais e afeta a vida de todo mundo de uma forma direta ou indireta, e que a gente entende que é responsabilidade da academia a gente enfrentar esses temas e trazer um posicionamento do que a gente tem pensado, discutido sobre isso, né? Para contribuir nesse debate, eu já repito os nossos agradecimentos aqui ao professor Flávio Constantino Barbosa, professor do curso de Ciências Econômicas da Minas, e a professora Poliana Inácio Rezende Silva, professora da Faculdade de Ciências de Comunicação e Artes da FCA, da Minas também, e eles vão discorrer do ponto de vista deles, é uma roda de conversa, vão trazer as considerações, os estudos que fizeram, e logo em sequência a gente abre para o debate, tá bom? Obrigado a ambos. Se precisarem de ajuda aí, quiserem compartilhar arquivos, mas todo mundo já está bem escolado no Teams, então qualquer coisa, aciona a gente. Flávio, a palavra é sua, muito obrigado. Na verdade, João e Poliana, eu aqui agradeço o convite, porque, assim, principalmente nesse final de semestre, eu acho que é interessante que a gente tenha um certo respiro. Então, eu acho que esse bate-papo aqui, para mim, considero como sendo um respiro, uma coisa para desalimentar um pouquinho a mente, ainda que seja, na verdade, um tema com a sua certa complexidade, aí eu vou dizer os motivos. Então, como o João colocou, né, sou professor do Departamento de Economia, e lá eu ministro a disciplina de a microeconomia, mas principalmente neste caso, acho que vai ser mais útil, é de desenvolvimento socioeconômico. E é justamente ali que eu vou buscar aqui alguns pontos que a gente deve considerar nessa busca, né, para redefinir a jornada do trabalhador brasileiro. Inicialmente, eu costumo falar que eu seria totalmente favorável a qualquer medida que viesse a gerar bem-estar para a população, que implicasse, portanto, uma melhor qualidade de vida. Eu acho que isso é o que todos nós queremos. Só que, na verdade, isso também tem um preço. E no caso do Brasil, outro fato interessante é que parece para a gente o debate sempre chega com algum atraso. Essa não é uma conversa nova e já está sendo questionado há praticamente uma década na Europa. E do ponto de vista teórico, nós temos trabalhos desde os anos 70 e, mais incrível ainda, a gente tem uma boa experiência disso na década de 20. Então, eu estou querendo dizer, não tem nada de novo na proposta de você redefinir jornada de trabalho. E isso nos acompanha já há muito tempo, desde obras, por exemplo, do Karl Marx, onde ele questionava a exploração do trabalhador. Mas então vamos lá. Meu primeiro ponto seria o seguinte: dado que nós temos essa possibilidade de alterar a jornada de trabalho e que isso não é um tema novo, a primeira pergunta: o que está acontecendo com as experiências internacionais? Então, às vezes de pensar como é que seria o caso do Brasil, o que está ocorrendo lá fora e principalmente na Europa? Eles implementaram tais mudanças e por acaso lá deu certo? Então, essa é a primeira pergunta. A gente tem que, às vezes, imaginando demais o que poderia acontecer se nós temos a vantagem de comparar com outros países. Mas como é que deve ser feita essa comparação? Em primeiro lugar, a gente tem que observar a estrutura produtiva dos países. Então, não dá para imaginar que a gente está no mesmo estágio de desenvolvimento e que, uma vez implementar determinadas medidas, todos teremos os mesmos resultados. Tanto é que você fazer uma brincadeira que é o seguinte, né? Onde que já deu certo na Europa? Na Islândia. Mas o que é a Islândia? É só brincadeira, tá, gente? É um bloco de gelo em que moram 4 pessoas. Então, considerando a estrutura produtiva da Islândia, ela se parece com a estrutura brasileira? O que é, na verdade, o setor de agronegócios da Islândia? Isso existe lá? Como é que é o perfil da indústria desse? Então, esse é o primeiro aspecto. Eu tenho que considerar, em primeiro lugar, a estrutura produtiva, a capacidade produtiva, a composição setorial de cada economia, porque isso afeta o resultado.
O segundo ponto, e ainda que não fosse muito a minha praia, mas é algo que eu discuto com meus alunos, será que a legislação trabalhista dessas nações, e não é apenas uma questão da jornada de trabalho, é parecido com a nossa em termos de encargos sociais, em termos de benefícios, em termos de auxílios aos trabalhadores? Porque, de novo, se essa legislação trabalhista ela não for igual, a gente não deve esperar também os mesmos resultados. E tanto essa combinação de capacidade produtiva quanto a legislação vão bater justamente naquilo que me interessa. Não vejo nenhum problema em você redefinir a jornada de trabalho, que seja de 6 para 1, que ela caísse, por exemplo, 5 para 2. Vou dar um exemplo bobo. Imagina, então, aquele trabalhador que ele trabalha determinado período ao longo da semana e que eu tire um dia. E que esse dia equivale, portanto, a 20% das horas trabalhadas ao longo da semana. Ora, uma vez que se propõe a redução da jornada de trabalho, eu vou deixar de produzir o equivalente a 20% ao longo da semana, mantendo seu salário. Do ponto de vista da empresa, isso significa que os seus custos vão aumentar. Agora, esse custo só aumenta se nós não tivermos a contrapartida da eficiência e da produtividade. Então, daí que entra as teorias que eu falei dos anos 70, chama-se teoria salário-eficiência. Um trabalhador feliz produz mais. Isso foi comprovado nos anos 70. O Henry Ford, ainda que isso não fosse seu objetivo, ele fez isso nos anos 20, ele dobrou o salário, a produção, também deu um tremendo salto. Então, o ponto-chave é esse. E todos vão falar isso, pelo menos a minha área em economia. É possível a redução de uma jornada, desde que você tenha uma compensação da produtividade para que isso não implique em custos mais elevados para os empresários. Porque se isso não ocorrer, o que a gente vai ter na verdade? Uma vez que eu estou mantendo o salário, eu mantenho o meu custo. O empresário, então, passaria a ter dois caminhos. O caminho A, ele vai abrir mão da margem de lucro e remunerar o seu trabalhador. O segundo caminho, ele vai repassar os custos. E aí vem a pergunta, quais empresários irão repassar os custos? Todos. Se todos os empresários repassarem esses custos, o que a gente vai ter? Aumento dos preços e um aumento generalizado de preço. Você pode pensar, então, em todas as etapas da cadeia produtiva e começa a aparecer lá na frente. Lá na frente, você tem um nome, chama-se inflação. E sabemos que a inflação ela reduz nossa qualidade de vida, reduz, portanto, as nossas escolhas. Olha que interessante, o que nós pretendemos? Qualidade de vida. Essa qualidade de vida parcialmente depende daquilo que nós podemos comprar em termos de bens e serviços. Mas se tais bens e serviços ficarem mais caros, isso limita, portanto, a minha capacidade de melhorar de vida, comprar mais mercadorias. Vou dar só um exemplo, né? A gente pode até ver mais uma pesquisa depois. Pode consultar, 90% dos brasileiros não tem máquina de lavar louça em casa. Ainda que isso seja uma coisa positiva. Agora, você pergunta o porquê eles não questionaram também o preço. Então, lavar louça melhora a qualidade de vida. Então, por que eu não tenho? Então, o medo que eu tenho, na verdade, e quero ficar claro, eu não sou contra, em que medida vamos ter ganhos de produtividade que compensem os custos e em que medida também esses empresários serão dispostos a arcar também com uma queda da sua margem de lucro, se isso realmente vier a ocorrer, e não repassar os preços. Ocorrendo esse repasse de forma generalizada, temos o primeiro problema, chama-se inflação. Agora vem o segundo ponto, a segunda consequência. Se nós tivermos elevação dos preços, o Brasil agora, inclusive, acabou de assinar um acordo com a União Europeia. A quantidade de coisas que vão ficar mais baratas no Brasil agora é uma lista imensa. Traduzindo, se ficar mais caro no Brasil, por que eu não vou importar? Então, a gente correria um certo risco, essa comparação de preço entre duas regiões, nós e o resto do mundo, de termos uma elevação das importações, porque o diferencial de preço poderia compensar. E aí vem o terceiro ponto, que eu acho que é o mais arriscado e muito ligado à indústria. No cenário atual, a indústria brasileira já não é mais capaz de competir com a indústria do resto do mundo, principalmente a asiática. Eu até posso fazer um teste com você, João, e com a Poliana. Posso fazer brincadeira com vocês? Para ficar uma coisa interativa. Então é o seguinte: Sim. gostaria que vocês falassem Pode fazer. a marca de um fogão brasileiro. Brastemp. Muito bem, Brastemp. Poliana. Brastemp é uma marca americana, Daco. Poliana. Desde os anos 90, uma empresa americana chamada Whirlpool comprou a Brastemp. E se você falar Consul, ela também comprou a Consul. E o Daco?
Se João falar DACO, comprado pela GE, GE que é americana, que revendeu para a MAB, que é mexicana, que produz da Bosch, que é alemã. Se alguém falar Electrolux, tá na cara, é sueco. Se alguém tentar com muita força, vai lembrar assim, Prosdosmo acabou de ser vendida para a Electrolux. Moral da história, gente. Desde os anos 90, quando nós abrimos a economia, tínhamos o medo que a indústria brasileira fosse fechar. Não, ela não fechou, mas ela mudou de dono. Então, eu te falei fogão, pense em Brastemp, é fogão, geladeira, máquina de lavar, tudo isso agora é de capital externo. E agora entra a Ásia. Duvido que a Poliana e o João, ou qualquer mais que esteja assistindo, tem um produto lá na máquina de lavar que não seja Samsung ou LG. A mesma coisa a televisão. Eles são mais competitivos. Então, se nós não elevarmos a produtividade, não é só uma questão de preço ou apenas de importação. Vamos deixar também de exportar, vamos perder determinados mercados por falta de competitividade. Então, esse é todo o meu receio. Eu adoraria que a proposta avançasse, mas tem que ver isso. Então, vamos lá? Posso brincar com vocês de novo? Sim. Então, olha lá, Poliana. Você sabe o que é bônus demográfico? Não, gente. O que é o bônus demográfico? Então, João... Vai cair na prova? Tem que saber se vai cair na prova. Vai cair na prova. A gente pode... Gente, bônus demográfico é quando a maior parte da população de um país é composta por adultos. Por que são bônus? Quanto mais adultos, maior eficiência, maior a produção, maior crescimento da economia. E daí, o Brasil está agora acabando ou passando pelo bônus demográfico e o crescimento não apareceu. Ou seja, em qualquer nação desenvolvida do mundo, o bônus foi muito bem utilizado em termos de ganho de produtividade. A produtividade brasileira ela está avançando muito pouco, alguma coisa em torno de 0,7%, 0,8% ao ano. Ao ano. Se eu mudo de jornada de trabalho, ela passa a ser válida no primeiro mês. Se o que eu falei inicialmente, eu perdi 20% da produção, eu perdi um dia de trabalho, o que esse trabalhador vai ter que fazer para mim? Aumentar a produtividade. Enquanto 20% em um mês. Nós não conseguimos fazer isso em 15 anos. Que dirá então fazer isso em um mês? E daí, promessa que você vai criar mais empregos. Gente, a maior parte dos empregadores são micro e pequenas empresas. No cenário atual, metade quebra com 2 anos. Eu sei que dizendo isso quer reduzir o lucro das grandes empresas. Elas são capazes de suportar isso. Elas são mesmo. Mas o resto dos empregadores? Pequeno, empresário, microempresário, essa é a taxa de mortalidade. 50% em até 2 anos. Então, ao invés de termos mais empregos, correr risco de ter menos empregos. Fora o custo social envolvido e os impactos previdenciários, que já não são favoráveis para a gente. Então, por incrível que pareça, eu coloquei um monte de senões, né? Eu sou favorável, desde que a gente realmente acredite que compense a produtividade. Mas nos últimos 40 anos, seja pela participação da indústria brasileira, seja pela produtividade, isso não aconteceu. E aí virão as pressões naturais. O setor civil ele vai ser contra. Por acaso a Islândia tem agricultura? Quer ver como é que é uma jornada de trabalho em produções sazonais? Como é que você vai contratar? Você vai contratar em outro quando é sazonal? Cidades inteiras param em época de plantio e colheita. Você vai limitar essas pessoas a trabalharem? Até porque essa legislação, como ela trata esse homem do campo? Agronegócio continua sendo importante no Brasil. Não é mais, como no passado, um país agrícola, mas tem um peso relevante até para as exportações brasileiras. E aí vem, então, talvez o casuísmo. Tem uma categoria que tem uma jornada de trabalho que é inferior à nossa, que é, brincando, né? Nem é 3 por 4, né? É 3 por 7. Ou seja, os políticos trabalham de terça a quinta-feira. E se eles fossem irresponsáveis, aprovariam diretamente pelo bônus político. Mas a questão é, e o impacto médio e longo prazo? Eu tenho um certo temor em função dos últimos anos. Então, acho que João, Bárbara, perdão, Poliana, eu não sei se eu consegui ser claro em todos os pontos, mas a gente pode continuar conversando logo depois, então, que a Poliana, inclusive, fizer a apresentação. Então, por hora, essas são as minhas considerações. Eu acho que eu consegui respeitar o tempo aqui. Obrigado. Obrigado, Flávio. Você não só conseguiu respeitar o tempo, como pôs fogo no parquinho aqui. Vai arder, é assim que eu gosto. Vamos lá. Obrigado, Flávio. Poliana, a palavra é sua.
Seu microfone está desligado, tá, Polly? Vou compartilhar a tela aqui com vocês, porque se eu não... eu vou usar um pouquinho do meu tempo só para passar um videozinho e aí, compartilhando a tela, eu consigo. Estão visualizando a tela? Estão Não, visualizando? não tá aparecendo ainda, não. E agora? Agora tá indo. Aí, apareceu, tá. Agora sim? Atividades integradas, isso aí. Isso. Então, gente, é um prazerão estar aqui com vocês. Eu vou respeitar o tempo aí, vocês me ajudem, mas a minha ideia é trazer a perspectiva comunicacional, né? Como é que uma perspectiva de análise das redes sociais, de como que esse debate reverbera nesses lugares, pode ajudar a gente a associar os pontos de vista, né, que vocês estão trazendo, para a gente discutir como que essa discussão na verdade, já que não é de agora, né, traz pontos de vista diferentes e até de uma outra perspectiva sobre o trabalho, né? Então, eu comecei a coletar vídeos e dados sobre isso nas redes no início de novembro, se não me engano, quando o debate começou a reverberar, né? E eu percebi que há um processo de ressignificação e polarização do debate que é muito improdutivo, que desvia, na verdade, o sentido da discussão, que faz com que a gente perca a ideia central e o que está sendo colocado ali. E o meu argumento é que essa pergunta, ela aponta para vários lugares. Ela mostra para a gente que a discussão se perde e há também alguns aspectos que são importantes da gente observar, deixa eu apresentar aqui agora, voltar aqui para vocês rapidinho, colocar o quão é importante a gente observar que a própria noção de valor do trabalho, ela é perdida, né? Uhum. A gente já vem vendo que, desde a pandemia, outras modalidades de trabalho se instauraram por uma força maior, né, de uma necessidade. Então, a gente descobriu o modelo home office intensamente. Isso teve consequências. Hoje em dia, né, um dado que a gente tem aqui, que a Amazon, recentemente, resolveu voltar atrás no modelo, né, de home office. Isso. Isso gerou um problemão, reverberou também no que eu coletei nas redes sociais. A concepção de valor do tempo, né? Então, assim, a gente sabe que esse panótico, né, que a gente observa desde que a gente tem a democratização das redes sociais, que são a participação dessas redes na nossa vida. Então, no nosso, vou dar um exemplo aqui, né, que foi muito falado. No nosso WhatsApp, a gente tem ali grupos do trabalho, grupos familiares, grupos do nosso lazer, e em um minuto que a gente acessa ali, muitas vezes o nosso descanso é entrecortado pela mensagem de um colega ali que, na sua necessidade, precisou mandar, mas que já nos aciona mentalmente, né? Quando a gente fala de... E isso já nos coloca em modo trabalho. Então, nessa perspectiva comunicacional, o que é importante a gente ver? Que nesse processo de ressignificar e, ao mesmo tempo, polarizar a discussão, há uma redução da importância dessas esferas na nossa vida, da esfera do trabalho, da esfera do descanso, do lazer. Uma coisa que apareceu muito conectada a essa discussão é como a geração Z tem questionado o status quo, né, não só da escala de trabalho que a gente tem, mas do modo como nós, profissionais de gerações anteriores, nos sujeitamos a estar ali nas relações profissionais. Então, eles têm questionado a hierarquia de poder, a maneira como a gente, vulgarmente, assim, na verdade, a maneira como a gente sempre exaltou. Tem um vídeo que eu vou ver se dá tempo de passar para vocês, é rapidinho, são vídeos de segundos, de uma alta executiva da Nike, dizendo assim que até então ela gostava, ela se sentia assim muito produtiva e muito honrada em dizer que ela virava noites de trabalho, que ela veio de uma
vida profissional na publicidade, em grandes agências. As grandes agências de publicidade sempre se orgulharam de dizer que tinha dias ininterruptos de trabalho para entregar aqueles projetos que precisavam, e isso hoje tem sido questionado, né? Isso hoje tem sido colocado à prova. Então, eu estou colocando para vocês assim que pelas redes sociais, pelas mídias sociais, a gente vê que o debate, ao mesmo tempo que ele começa a abrir outras portas, outras perguntas, ele começa a ser polarizado, e esse ponto é o que eu vou entrar agora, quando ele entra na estrada direita e esquerda. Então, você tem ali depoimentos de empresários, né, do empresariado, gente que tem comércio, dizendo que não vai ser possível, que não tem jeito daquilo acontecer, que vai ser uma quebra na economia e tudo. E pessoas, né, que, na verdade, uma coisa que eu coletei é que o primeiro vídeo sobre isso foi de um farmacêutico, acho que agora ele é deputado no Rio de Janeiro, né? Ele estava na folga dele, não foi? É isso mesmo? Ele estava numa folga, num dia de folga, e ele fez um desabafo em rede social, e falando que ali ele trabalhava de sábado a sábado, que ele não tinha tempo para ir a um médico, que ele não tinha tempo para levar um filho ao médico, que ele não estava vendo o filho dele crescer, que ele não tinha tempo nem para cuidar da própria alimentação, que ele ia para casa para dormir, né? Quando ele coloca isso, e a Erika Hilton traz isso na hora que ela vai propor o projeto de lei e tudo, gente, eu já estou indo direto aos pontos. Está fazendo sentido? Assim, não quis fazer uma fala muito organizada, não, né? Mas assim, para a gente conversar. Então, quando ela coloca isso, olha quantas dimensões que o vídeo, né, desse cara, ele coloca para a gente. Nossa, então, como trabalhador, eu tenho que associar o meu trabalho, mas também conseguir ver meu filho crescer. Eu preciso ir ao médico, eu preciso, nossa, eu preciso ter uma esfera do descanso, ainda que eu esteja na base, porque isso é uma coisa que ficou muito posta no debate, e que eu queria mostrar para vocês também com um videozinho rápido, que trabalhos que estão no escritório, que estão num âmbito né, assim, de escolaridade um pouco maior, isso já está sendo discutido, né? Como o Flávio falou bem, isso não é novo. Mas quando a gente pensa na galera do shopping, né, nos funcionários do comércio, e que a gente vai olhar com uma lupa para a realidade profissional dessas pessoas, talvez a gente não daria conta de estar naquele ritmo ali. Né? Mesmo os nossos alunos, que a gente muitas vezes dá aula em curso noturno, muitos alunos meus trabalham em shopping. E é uma rotina, assim, muito difícil de dar conta. Né? O horário que eles têm para estudar, normalmente é o horário que eles estão na faculdade. Muitos nunca foram à biblioteca, não exploraram outros espaços da universidade, porque eles estão aqui, chegam e vêm direto para o prédio da comunicação ou para o prédio do curso, né, da psicologia ali, para conseguir concluir esse estudo e, quem sabe, fazer um degrau aí, né, uma mudança. Então, eu conectei até agora como que a polarização desse debate, como a gente vê em outras questões, no âmbito político também, procuram simplificar a questão a uma questão econômica, e o quanto que as pessoas que participam do debate, trazendo outras dimensões dele, complexificam isso, mas isso é reduzido a um discurso de direita e esquerda, ou um discurso, a eterna briga de classe, né? E tal. Então, vou passar para vocês aqui um videozinho rápido, acho que dá tempo, né, João? É coisa... Ah, sim, tranquilo, pode Só ir para a gente tranquilo. elucidar um pouco da minha coleta, mas assim, eu fiquei psicopata com esse coletando isso, então fiquei muito feliz com o convite, porque eu falei assim, gente, que bom que eu vou poder conversar com vocês sobre isso, porque são pontos que, quando a gente olha para esse material em rede social, é o que a gente está conversando na mesa de jantar, no bar com os amigos, no trabalho, na sala dos professores, são as questões que a gente vê. E que quando a gente olha um pouco para trás, e especialmente na publicidade a gente vê isso, quando a gente olha para 10 anos atrás, alguns grupos pedindo para participar das peças publicitárias, isso era uma super novidade.
Quando a gente falava de Dia dos Namorados com algum casal homoafetivo, ou que a gente falava, né, de beijo gay há 10 anos atrás, em novela, isso gerava um burburinho enorme, isso era matéria de jornal. E hoje a diversidade já está aí, não que a coisa esteja normatizada, mas ela já está participando do debate. Então, isso é muito importante a gente entender que publicidade forma visão de mundo. Estou trazendo aqui que você pediu essa perspectiva da publicidade, eu falo isso muito com os meus alunos. Quem aparece na propaganda, quem aparece no cinema, mostra para a gente, nossa, então eu posso ser um super-herói negro? Não sabia que tinha isso. Então eu posso ser bonita com cabelo cacheado? Há 10 anos atrás, a gente não tinha as marcas que a gente tem hoje, marcas de beleza que olham para certos tipos de cabelo, e isso começa a energia reverberar a partir de rede social. Deixa eu mostrar para vocês aqui, então, só um material rapidinho. Mas que bom que está fazendo sentido. O primeiro vídeo é esse aqui, né? Vou ver se ele vai carregar. Vocês conseguem ouvir o áudio? Assim que ele carregar. Aqui. Se o governo ajudar, a gente está bom. Assim, né? Estão conseguindo ouvir o áudio? Perfeito, então sim. Vamos lá. Até eu, né? Se o governo me ajudar a me pagar uma série das minhas contas, eu ficaria muito grato. Agora, que a proposta é uma barbaridade, claro que a deputada aí está surfando na onda, quando ninguém sabia sequer quem ela, que ela existia, de repente ela passou a ser uma figura popular. Faz todo sentido, assim, como o rapaz falou que trabalha escravocrata e pertence ao PSOL, porque, enfim, o Guilherme Boulos, por exemplo, jamais trabalhou na vida. É um cara que é um exemplo para a gente, com aquela carteira de trabalho em branco. Assim. Ele é professor. Não pode dizer que professor não trabalha. Não pode dizer que professor não trabalha. Eu sou professor. Eu também fui professor. Não, mas dizer que o professor não trabalha é um disparate. Ele nunca curtiu muito esse lado da história, né? Tanto que era o pai dele que pagava os B.O. Então as pessoas tomam esse tipo de coisa sem pensar nas consequências. A gente só vai ver a dívida duplicar com proporção do PIB. Não é um projeto do governo, é um projeto do legislativo. A tua questão é, será que o governo banca? Bom, o legislativo vai ter que pensar nisso. Da onde virá o recurso para que se dê a sustentação. E não sou absolutamente favorável a essa questão. Eu não sei se ela será 6-1, 5-2, 4-3. O que nós não podemos é persistir nesse modo hoje de fazer com que uma parcela da sociedade fica privada de ter um convívio maior, de um descanso maior. Será que eu, Cortella, me beneficio do 6x1? É claro. Tem restaurante com gente o tempo todo para atender, lojas no shopping. E esse aqui, gente. Menos para abolir a escravidão. Teve gente falando que ia ser ruim para a economia. Na decisão do salário mínimo, sobre o 13º, sobre a proibição do trabalho infantil, sobre licença maternidade, em todos esses momentos, houveram pessoas falando contra melhorias de vida do trabalhador. O exemplo perfeito é agora, nessa discussão da escala 6x1, tem gente falando que vai ser ruim para a economia e que não deveria ser feito. E por que as pessoas continuam fazendo isso? Eu vou responder em duas partes. Tá? A primeira parte é o seguinte, de um certo ponto de vista, vai ser ruim para a economia. Quero dizer assim, do ponto de vista do burguês, do dono dos meios de produção, do presidente da empresa, do chefe da fábrica, provavelmente vai ser ruim para a economia. O desemprego está baixíssimo, eles não têm mais condições de contratar gente, é difícil terminar gente para trabalhar em indústria, ninguém mais quer. Então, da perspectiva do empresário, com certeza vai ser ruim para a economia. E claro que a economia sempre se adapta, você tem razão. Mas o que é importante entender é que as perspectivas numa sociedade capitalista, elas são sempre inegociáveis. Essa é a fórmula marxista. O mundo do trabalho, diferente do Adam Smith, que fala que tem oferta e demanda. Então, acho que deu para pegar um pouco, assim, né, do espírito do que eu vinha falando. Então, há um movimento, para ir terminando a minha fala, acho que eu tenho mais uns 5 minutinhos, não tem, João? Há um movimento, né, pelas redes sociais, então, de simplificação e polarização do debate, né, que, na verdade, aquele que tende a polarizar, na verdade,
intensifica mais o debate, porque no fundo mostra os grandes buracos ali que a gente que a gente tem pela frente. De fato, nas redes sociais, com todo o improviso, né, da plataforma com a qual eu coletei, que é o TikTok, que é uma rede popular na geração Z ali, né, muitos jovens não acessam outras, inclusive o TikTok, na última pesquisa de redes sociais, é o meio mais utilizado por jovens de 18 a 24 anos, como, em vez de dar um Google, eles vão no TikTok saber o que é alguma coisa, né? E tem controvérsias aí nisso, mas o que a gente percebe? Que, de fato, tem fundamento, assim, o que está sendo dito ali, né? E trouxe a fala do jornal para dizer como isso reverberou em meios tradicionais, que isso também foi para a TV, isso também foi discutido lá, e, assim, nesses lugares, isso também ecoava o que estava sendo discutido em rede social, né? E, para ir terminando, o que a gente tem estudado, tem pesquisado, como é que isso vai de encontro aos fenômenos que a gente tem estudado na comunicação? Já devem ter ouvido, talvez, essa expressão plataformização, né, das coisas, né? A plataformização da educação, a plataformização das experiências de lazer, do jornalismo, né? E tem um campo que ao qual eu me filio, que é o campo dos estudos em ciência e tecnologia, e que lá dentro tem o campo dos estudos de plataforma, que eles vão olhar justamente para como esses fenômenos, os fenômenos e os hypes tecnológicos, então, o último agora, inteligência artificial, né? Como esses hypes tecnológicos, na verdade, estão ecoando uma precarização da experiência social, uma precarização, quando eu falo experiência social, do lazer, da convivência, do trabalho, né? Então, num mundo em que todo o aparato tecnológico que nos cerceia quer nos colocar conectado 24 horas por dia, na ilusão da multitarefa, na ilusão de que eu tenho milhões de amigos na minha rede social, né? Na ilusão de que a qualidade da experiência online ela é quase equivalente à experiência presencial e que na verdade, quer essa cisão, né? Não quer olhar para a potência de cada experiência dessa. Pô, muito melhor a gente estar fazendo esse debate aqui hoje, com o recurso que a gente tem, do que não ter. Mas, obviamente, se ele for para uma parte 2 e nós pudermos estar num salão cheio, com os alunos, entre nós, vai dar uma outra ordem de experiência, uma outra ordem de interação. Então, assim, é muito mais, gente, eu acho, sobre a gente entender que, assim, a sociedade também vai pautando outras formas, vai exigindo outras formas. E o capitalismo se ajusta, que é isso, tem uma plataformização e tem também um estudo que a gente está fazendo junto com a ideia de plataformização, é estudar o capitalismo. Então, uma obra que a gente estudou recentemente foi do Capitalismo Canibal, da Nancy Fraser, e ela vai dizendo assim, né? Ele tem lógicas que ele mesmo vai se aniquilando, né? E, ao mesmo tempo, a autora aponta que, assim, é uma crise que não é uma crise só do capitalismo, é uma crise da gente. A gente está em crise também. Será que o trabalho tinha essa importância que ele tinha há muito tempo atrás? Ou, para ele ter importância, ele vai ter que andar em equilíbrio com as outras coisas? Então, assim, pelo pouco que eu coletei nesse último mês aí nas redes, né, eu quis trazer esses pontos para vocês, dizendo assim, que aponta para esses dois lugares teóricos, né, de estudos de plataforma, né, se articula com esse capitalismo contemporâneo e, ao mesmo tempo, tem tudo a ver com esse ecossistema sociotécnico que a gente vê hoje, assim, ao nosso redor. Celular, né, as redes, enfim. Eu queria jogar esses pontos para a gente, né, Flávio, pensar aí, Tamires, Bárbara, Leonardo, Ana Carolina, todo mundo está conversando aí, a gente vê se faz sentido. Muito obrigada. Perfeito. Ah, que coisa boa, gente. Ah, estou feliz demais. Gostei demais, Polly. E vou recorrer ao termo que o Flávio usou no início da fala dele, que é um respiro, né? É muito bom a gente ter conversa inteligente, gente. Nossa, essas alturas do campeonato.
muito boa. Então, eu vou disparar o pessoal, a partir de agora, a palavra franqueada, né, gente? Mas eu vou tomar a iniciativa aqui, fazer algumas considerações. Quem quiser vai levantando a mãozinha aí, que a gente vai é, organizando. Flávia, a primeira para você. É, eu vou falar do meu campo de estudo, né, da psicologia, particularmente da psicologia do trabalho. O índice de afastamento por transtorno mental dispara continuamente. Em 2023, que a estatística de 2024 ainda não está fechada, vou pegar de 2023, era em torno de 30 e alguma coisa por cento do INSS, crescimento do número de afastamentos em relação a 2022. Afastamento por transtorno mental relacionado ao trabalho, um crescimento de 38%, varia conforme o segmento. De uma forma geral, a maior parte dos afastamentos ainda é por lesão de esforço repetitivo ou distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho, LERDOT. É a primeira causa, né? Professor, ainda mais, exatamente. Professor, caixa de supermercado, trabalhador do setor financeiro também, motorista de ônibus, enfim. Então, primeira causa, no geral, continua sendo LERDOT, segunda causa, transtorno mental. Em alguns casos, eu acompanhei na UFMG, para pegar uma instituição de ensino com a diferença nossa, que é pública, lá transtorno mental já é a maior causa de afastamento, também já era. Então, a jornada 6 por 1, ela foi legislada, se não me engano, você me corrija aí se eu estiver enganado, década de 40, CLT, né, 43. Nós tivemos a deforma trabalhista, eu não resisto, né? Porque ninguém reforma para piorar. Então, se for pior, é uma deforma trabalhista de 2017, e, é, ninguém questionou. O argumento era: olha, nós precisamos fazer a reforma porque a população está envelhecendo, articulando tanto a trabalhista quanto a previdenciária, né? Mas a previdenciária, o pessoal está envelhecendo, e a trabalhista, a nova realidade do mundo do trabalho, né? Então, aprovou-se, inclusive, o trabalho intermitente, que está sendo julgado agora pelo STF, e o STF já tinha formado maioria a favor da validação do trabalho intermitente, que é aquela coisa de você ficar à disposição, né? E quando precisar, o patrão vai lá, chama, e você tem que... Então, quer dizer, me chama a atenção que, como para algumas situações, conforme o interesse, as mudanças do mundo do trabalho justificam a mudança na legislação. Para outras, não. Nós estamos ainda, então, não vão acabar com 6 por 1, porque ela é de 1940, então, o argumento não pode mexer. Por que que, sabe? Esse é um. E aí, eu já vou deixar aqui a provocação para a Poli também, porque aí você comenta. Exatamente, Poli, essa comparação da discussão da jornada 6 por 1 com a discussão da reforma trabalhista, me chamou muita atenção, porque no movimento 2017, com mudanças muito mais impactantes, trabalho intermitente, para mim, é o caos, é uma coisa... E já está sendo provado, inclusive, no campo de direito do trabalho, a ação trabalhista do cara. Teve um shopping no Nordeste que contratou funcionários que moravam próximos do shopping. Então, aquela quarta-feira, sei lá, 2 horas da tarde, que não precisa de ninguém, eles não chamam, na hora que esquentou o movimento, eles chamam. Eles estavam pagando para o cara menos do que o salário mínimo, porque paga por hora. Evidentemente que os caras foram na Justiça do Trabalho e ganharam tudo, né? Porque mesmo no trabalho intermitente, ninguém pode ganhar menos que o salário mínimo. Então, mudanças muito mais profundas que a jornada 6 por 1, na reforma trabalhista, foram implementadas e não teve esse impacto. Isso que você falou, essa pesquisa sua, me chama muita atenção. Como que chega a pautar a grande imprensa que nem tanto se envolveu naquele momento. E a minha impressão, de certa forma, que você fala do TikTok, reforça um pouco, mas eu queria te escutar, né? Porque é minha visão de leigo, é que conseguiu-se o engajamento de uma população jovem nessa temática, e parece que isso foi mais eficaz que todos os movimentos sociais da época, trabalhistas, etc., né? O Rick Azevedo
e a Érica Hilton conseguiram através de um meio, né, de uma mídia que até então talvez a gente no campo progressista tenha subestimado, sabe? Então eu queria te escutar sobre isso, e Flávio, me conta por que que o que era válido em 1940 continua valendo hoje, se o mundo do trabalho mudou tanto e como é que é essa história? Então vamos lá, gente. Vou aproveitar, João, vou dar argumentos para você, inclusive, trabalhar no futuro e algumas coisas interessantes para a Poliana. Olha que interessante. De acordo com uma pesquisa, João, o brasileiro é o quarto povo que mais trabalha no mundo. Então, vou fazer uma provocação. Como o brasileiro é o quarto povo que mais trabalha no mundo, o Brasil deve ser a quarta economia mais rica do mundo. Não é. Olha que interessante. O Brasil hoje está ali, estou brigando entre a oitava e 10ª economia do mundo, mas não é exatamente por causa do perfil do nosso trabalhador. Então, primeiro ponto, nós trabalhamos muito, mas trabalhamos de uma forma ineficiente. Então, se nós pudéssemos ser mais eficientes, poderia também reduzir a jornada de trabalho. Então, o que acontece? Nós trabalhamos demais, o resultado não é tão bom. Quando você trabalha demais, é natural que você tenha os casos de estresse, cansaço, acidentes domésticos, acidentes trabalhistas. Agora vem a outra informação. O Brasil tem 2 vezes mais acidentes de trabalho do que a média mundial. O que eu vou deduzir é que trabalhar no Brasil é mais arriscado do que na África, que a legislação é péssima, ou que na Ásia, parte da Ásia também. Isso está muito estranho. Ou seja, no nosso caso também, infelizmente, tem a relação do INSS, os casos de fraudes, desvios, e eles não são poucos. Porque é muito curioso o Brasil ter doenças ligadas ao trabalho, uma média muito superior ao resto do mundo, quando nós sabemos que parte da Ásia e até os Estados Unidos, você tem relações que são mais exploratórias do que a nossa aqui em alguns setores. Então, é para contextualizar um pouco. Com relação à legislação trabalhista, eu já tinha visto os vídeos que a Paulina até mostrou. Uma do Alexandre Schwarzman, que eu conheço a posição dele como economista, e o Cortella, né, como filósofo. E aí é grande questão, gente. É porque no seu TikTok foi mostrando, então teve essa mudança, teve aquela mudança, e se isso seria ruim. Vou usar um argumento totalmente mentiroso, eu estou dizendo que é mentiroso, para justificar as restrições, preocupações a partir dos anos 40. No início aqui do nosso bate-papo, eu falei assim, se não aumentar a produtividade, a inflação sobe. Coincidentemente, entre 40 e 80, a inflação no Brasil só subiu. Eu seria irresponsável se eu falasse que a culpa é do trabalhador ou da jornada de trabalho, tá, gente? Mas é como você usa o argumento e o número, gente. Pode pegar. O Brasil só teve inflação abaixo de 20% em menos de 10% da sua história pós-independência. E aquele período que você foi dando direitos trabalhistas, ele realmente coincidiu com a ascensão da inflação. Então, se eu fosse economista responsável, eu falar assim, aí está a culpa, tá vendo? Foi beneficiar o trabalhador, olha o resultado. E essa inflação foi corroendo, foi concentrando na renda. Quando chegou os anos 90, o Brasil tinha uma das piores distribuições de renda do mundo. Mas não era só a legislação trabalhista, ela contribuiu, sim. Tanto é que nos anos 60 vai ter movimento, né? Você falou a questão da reforma trabalhista, tem que ver o que os militares fizeram lá em 64 com a política salarial. E o que tem agora, Poliana, eu sei que tem uma questão de uso das mídias, das redes sociais e a tecnologia que nos carrega. Mas é o seguinte, por muito pouco, o João não ia conseguir entrar em contato comigo se não fosse por fax. E por que eu digo isso? Eu resisti o máximo que pude, gente, fui bravo a ter o WhatsApp. Por quê? Porque eu falava assim, eu quero ter vida. Eu vejo a minha família com o WhatsApp, eu apito toda hora e tenho que atender. Eu disse, por que você tem que atender agora? Qual o motivo? Não, porque eu recebi deve ser importante. Assim, aposto que não é. Você é uma estudante, não trabalha, estuda, não deve ser nenhum colega pedindo, entenderam? Então, a tecnologia nos manteve ligados 24 horas. Parte da tecnologia, eu concordo, tem a ver com o mundo da empresa, a cobrança que tem as relações empregador e empregado. Mas, por outro lado, também a gente tem que imaginar que, se teve engajamento deles agora, que é a forma 6 por 1,
porque essa mesma juventude não enganjou numa coisa muito mais grave. Se o João não gostou da trabalhista, a presidenciária vai obrigar a juventude atual a trabalhar por 40 anos para ganhar 60% dos aposentados atuais. Isso é um absurdo. Ou não, porque nenhum jovem reclamou. Olha que interessante. Se o jovem realmente compreendesse o que está ocorrendo com ele, ele teria lutado muito mais contra a reforma da Previdência, mas infinitamente mais do que a trabalhista, ou mesmo agora, a mudança de jornada de trabalho, porque ele não tem noção do que vamos ter daqui a 6 meses. E por que eu digo isso? Nos anos 2000, brincava assim com os meninos, no primeiro período, né? Olha, o que você quer ser quando crescer? E crescer, professor? Eu já sou youtuber. Aos 10 anos, perguntava, o que você quer ser quando crescer? Não, eu já sou tiktoker. Se eu perguntar hoje, eles falam, já sou influencer digital. E aí tem uma disputa, que se disputa um meme, de crianças com 12 anos que não poderiam estar trabalhando com um faturamento acima de 50 mil vendendo conteúdo. Eu pergunto, que conteúdo? Neste caso, a culpa é da legislação trabalhista, da jornada 6 por 1, ou é dos pais? Os próprios pais acabaram alimentando, então, essa geração, e aí eu não sei até que ponto a geração vai ter melhores ganhos do que a nossa geração, de que os ganhos podem cair do céu. E aí tem um livro, não sei se vocês conhecem, chama-se A Fábrica de Cretinos Digitais. E aí vou puxar a orelha de vocês dois, porque essa turminha da psicologia e essa turminha da comunicação descobriu o que nós economistas chamamos de economia comportamental. E com ela você faz o que você quiser. Você caminha, você leva as pessoas para onde você deseja. Porque o processo cognitivo agora é totalmente diferente. Tanto é que pode pegar todas as experiências, o que vinha ocorrendo, a capacidade. Usar TikTok, qual foi o impacto na capacidade cognitiva, analítica, descritiva dos jovens? Em que medida isso alterou, então, a sua postura, a sua ética diante de determinada moral? Tem o João, então, conhece o Edio, que ele até fez essa ponte para estarmos aqui, que ele foi orientar alguns projetos de monografia. A turma inteira fez o trabalho com inteligência artificial. E da pior forma possível, os trabalhos estavam horríveis. Um pior do que o outro. Aí veio a brincadeira do Ed, vou pedir licença para o Ed, que ele falou assim, do que adianta a inteligência artificial se ela for guiada pela burrice natural? Então, qual o receio que eu tenho? Que as nações desenvolvidas usem as redes sociais até da pior forma possível, eu não vejo um grande problema, porque já são desenvolvidos. A minha preocupação é por uma nação como a gente comece a usar tais instrumentos. Uma coisa que eu não comentei com você sobre a ideia de custos é se as empresas vão ou não, diante disso, financiarizar, terceirizar, robotizar, automatizar o processo trabalhista, porque as grandes empresas conseguem fazer isso, depois da mudança. E elas têm poder de mercado. E elas têm poder de influenciar o político e, indiretamente, quem está no Supremo. Essas mudanças não ocorrem do nada. Então, a questão é, no quadro que nós temos hoje de jovens e futuros trabalhadores, como é que está a participação política deles? Gente, se você pegar a nota de democracia no Brasil, em 10, o Brasil leva a nota do Brasil até boa, um pouquinho acima de 8. O Brasil é classificado como uma democracia imperfeita. Mas onde está o imperfeito da nossa democracia? Por incrível que pareça, de um lado, a oferta, que é a cultura política, e o outro é a demanda, que é o perfil do eleitorado. Ambos levam a nota 5 em 10. O político é ruim, o eleitor é ruim. E os jovens de hoje eles são mais escolarizados do que eram nos anos 40. Nos anos 40, 70% dos brasileiros eram analfabetos. Hoje é só 8%. Olha que interessante. Eu tenho uma sociedade hoje que é muito mais escolarizada do que era no passado. Mas eu não vejo isso em termos de participação política e cobrança diante daquilo que envolve o futuro. E o futuro não é daqui a 2 meses. O futuro é um prazo muito maior do que isso. Então, essa mudança não ocorre. Daí que eu puxando a orelha em vocês. A psicologia, combinado com as empresas, comunicação, descobriu isso há muito tempo. Aí basta alguém criar um bom algoritmo e você orienta a conversa chamando de esquerda ou direita, inclusive. Porque quem vai se alimentar disso? Melhor, a esquerda ou a direita, para um determinado argumento, que nem o João falou. O caso de transtornos mentais subiu muito, mas ele subiu por pressão trabalhista,
Pela pressão social, pela pressão familiar, ou porque não soube lidar com as novas tecnologias que causam vício, causam dependência, causam obesidade, piora o padrão de alimentação. Então, quem é o culpado? É o empresário, é a estrutura familiar, é o aluno que está na periferia, que não tem acesso a serviços e bens, mas enxerga nisso a possibilidade de se inserir, ainda que seja um quadro na rede social. É por isso, então, que discutir a jornada de trabalho, como está sendo feito agora no Brasil, eu acho temerário. Os impasses são só sociopolítico-culturais. E não tem indicadores que mostrem para a gente que nenhuma das espécies, a sociopolítico e a econômica, a gente tem um bom desempenho. A participação política, a nota é ruim. O quadro social, infelizmente, não nos ajuda. O perfil do aluno escolarizado, ele, infelizmente, não é tão aprofundado assim. E, do ponto de vista econômico, como eu disse no início, né? Em que medida você vai ter os grupos de pressões atuando junto ao Congresso? E qual o Congresso? O governo hoje tem um problema muito maior ligado às contas públicas. Então, quanto mais ele puder deixar essa questão de lado, jogar para escanteio, ou, meu grande temor, né, que isso seja também utilizado como barganha. Tem um livro que chama-se Negócios Internacionais, e aí eu paro por aqui, ele fala o seguinte: se quiser fechar contratos no Brasil, é muito fácil. Como lá predomina a cultura do fisiologismo, do clientelismo, basta subornar alguém que você feche contratos no Brasil, que lá ninguém é confiável. O capitalismo tem problemas, mas ninguém fala mal do capitalismo quando olha para os países nossos, lá é capitalismo, gente. Só que lá, 97% dos habitantes confiam no próximo. O capital social lá é muito elevado. Por isso que lá eles estão voltando no tempo. Estão abolindo redes sociais, estão abolindo meios eletrônicos, caneta e papel de novo, porque deu errado. Aí vai ter que esperar isso ocorrer de novo para começar, e aí vem coisa interessante. João, levante para mim apenas 3 dedos. Ótimo. Esse é o percentual de brasileiros que confiam no próximo. Só 3% dos brasileiros confiam no próximo. Então, com a estrutura dessa, eu acho difícil determinadas negociações. Tem reformas mais urgentes, mais importantes, mas que a comunicação joga no meio, bomba durante um período, depois apaga. É incrível. Isso tem o nome de economia, teoria dos ciclos concêntricos, né? O que é importante para você hoje e o que não é mais amanhã. Vocês querem um exemplo? Fiz o teste na sala. Qual foi a grande tragédia do Brasil este ano? O quê? Qual foi a grande tragédia do Brasil este ano? Qual foi? Enchente no Sul. Muito bem. E do ano passado? No ano passado? Exato. Foi uma tragédia também. Qual foi? Queimadas no norte. Não adianta, João. Tá vendo? Trabalhamos com memória recente. Isso é um risco para tomar decisão de longo prazo. Então, agora, Poliana, desculpa se eu tomei muito tempo para falar. Vai lá, Poli. Obrigado, Flávio. João, retoma para mim só o ponto, que eu tenho muitas coisas que o Flávio falou que eu fiquei instigada a comentar, só para eu não me perder e depois fechar. Pode começar com ele e depois eu volto. Pode ir tranquilo. Você está com o raciocínio estruturado aí, pode seguir no que você lembrar. É que, assim, acho que o Flávio tocou em pontos que, assim, a gente acaba focando, né, a fala no primeiro momento, mas, assim, acho que são pontos extremamente pertinentes. Acho que tem um livro, na hora que você começou a falar, Flávio, ele me veio à mente, que é Gestão como Doença Social, né? Vocês devem, não sei, parece que vocês conhecem, né? Então, eu acho esse livro fantástico, porque lá, 2 aspectos do trabalho são falados e que tem tudo a ver com esse cenário sociotécnico que a gente está comentando, que é, primeiro, a ilusão do empreendedor de si. Então, com a democratização das mídias sociais, eu te falo assim, você pode ter o seu perfil, você pode produzir seu conteúdo, você agora é um canal de comunicação, o poder está nas suas mãos. Só que eu não te falo que para você fazer isso, você precisa de uma qualificação técnica, você precisa de um amparo psicológico. Se você for um sujeito ali que está só compartilhando o seu lifestyle, você vai talvez alcançar uma fama que vai te destruir emocionalmente, que vai te colocar para gerir crises que profissionais e empresas enormes geriam para celebridades na mídia tradicional, né? Então, essa ilusão do empreendedor de si, ela vai seguindo
e ela vai sendo cooptada por esse processo de plataformização que gera um Uber, que gera um iFood, né? Então, esse é um ponto. Então, acho que isso é muito importante, porque tem tudo a ver com o que você está falando, de ser o último dos moicanos, junto com o professor que eu conheço lá da UFMG, o professor Márcio Simeone, que também ele se recusa pelo WhatsApp. Eu falo com ele via SMS e e-mail. E-mail ele te responde na hora, mas ele não tem WhatsApp, né? Então, acho que tem a ver a noção do empreendedor de si. Eu acho que um outro ponto importante, quando você fala da inteligência artificial, que é um debate que eu tenho acompanhado, e tem um professor que ele chama Rafael Groman, e ele tem né, ele é um cara que está aí tomando ele é da comunicação e está do Digilabur. Do Digilabur, Digilabor, né? Mas é uma referência, e ele veio falar para a gente aqui no mestrado, e ele falou assim, eu adorei, ele começou a palestra dizendo assim, IA não é um conceito, ele é um termo guarda-chuva, né, que está mais no âmbito, está menos no âmbito epistemológico e mais no imaginário, que é um conceito que eu gosto muito de trabalhar. Porque a gente, na verdade, o que a gente está chamando de inteligência artificial hoje não é aquela da década de 50, é outra coisa. Tem muito mais a ver com o que a gente está falando aqui e o que o Rafael Groman está falando. Porque ele vai olhar para essas lógicas sociotécnicas dizendo assim, bom, por trás de todo esse hype aí, por trás de toda essa aparente inteligência, que não é inteligência, você tem trabalhadores precarizados alimentando enormes bancos de dados, né, do sul global, para esse norte global ficar bem na fita, falando que está arrasando em termos de evolução tecnológica. Então, os termos evolução e revolução são acionados como se eles fossem dados. É como se a coisa tivesse ali já dada, né? Então, ele fala assim, ele brinca com isso que você fala também, se a gente fosse fazer uma anatomia da inteligência artificial, a gente diria que ela não é nem inteligente, nem artificial, né? Então, acho interessante posicionar sobre isso. Adoro quando você fala sobre esse jovem que está no TikTok, porque eu tenho uma premissa, Flávio e João, assim, desde sempre, eu fiz curso técnico em informática, então, assim, fiz ciência da computação durante um tempo, vi que não era para mim, que eu sou das humanas e vendo miçanga mesmo, mas isso, a questão da cultura digital me acompanhou, acabou aparecendo, paguei língua, falei que nunca mais eu ia, que agora eu era usuária burra, não queria mais nada. Mas por que me pegou? Porque eu gosto de olhar para esses lugares para desconstruí-los. Porque se você for estudar a história da internet, ela foi criada sob a utopia da colaboração. Você vai ler Pierre Levy, você vai vir falar de inteligência coletiva. Onde é que está esse povo? Então, eu recomendo a todos que estão aqui, que depois escutarem a gravação, ver um documentário que está na internet, está disponível na internet, aí chama Freenet. Se vocês quiserem, eu coloco aqui. Depois eu mando essas referências. E Freenet vai dizer o quê? Vai dizer de ativistas e de todo mundo que criou a internet, o Tim Berners-Lee lá falando que a internet não é mais o que ele pensou quando a web foi popularizada. Justamente por tudo isso que a gente está comentando aqui. E que a internet deveria, mas não é, ser um direito universal. Porque se ela seguisse aquela utopia, ela colocaria a gente para conversar sobre bibliotecas, visitar museus, vocês lembram dessas coisas, né? O YouTube seria um grande hall ali de vídeos que complementariam grandes programas de TV. Então, isso quando o Flávio fala, e aí tem um outro livro que eu gosto muito de uma antropóloga que chama Smart. Ela vai olhar para as várias internets que a gente tem pelo mundo, que são experiências totalmente diferentes, né, que a gente tem. E aí, a questão que você coloca, Flávio, da desigualdade, da questão da gente estar matando a tecnologia de ler e escrever, achando que é uma tecnologia ultrapassada. A gente custa ver alunos com caderno e caneta em sala de aula, sendo que o processo de cognição é totalmente diferente. Tem um cara da ciência da computação, que eu gosto de ver ele falando, um professor, que ele fala assim, quando vocês estão escrevendo no computador, está mandando para HD do computador, viu? Quando vocês estão escrevendo, estão estudando e usando essa tecnologia que parece ultrapassada, ou seja, lendo,
e escrevendo, você está mandando para o seu HD, né? Então, vou terminando dizendo assim, né, que muitas vezes esse jovem não está na política como deveria, porque, na verdade, o que eu noto, não sei se vocês corroboram, é que esse jovem não tem visão de futuro. Você pergunta para ele, não entende. Por que a gente fala com brilho no olho de que, assim, nossa, está fazendo um curso superior, você tem outras possibilidades. Eu falo, que possibilidades, prof? Eu vou ser super explorado no meu trabalho, olha o que eu vou passar. Por que tem que ter resiliência, prof? Por que você fica tão feliz quando eu estou formando? Por que você chora comigo no TCC se tudo isso é uma mentira? Né? Que é meio que um espírito do tempo, quando você vai olhando para todas essas formas sociotécnicas de minando a subjetividade, minando o potencial da inteligência humana, né? Gente, trabalharemos com ferramentas de inteligência artificial. Nós precisamos entender, abrir a caixa preta, lembrando de Latour aí, abrir a caixa preta para ver como é que funciona, justamente para a gente criar problema. A gente não pode ter medo desse negócio, é justamente para falar assim, isso aqui está errado. Por isso que alguns autores, talvez vocês conheçam o professor Sérgio Amadeu, da UFSCar, ele fala muito sobre soberania digital, ele politiza bem essa questão, né? Porque ele vai falar assim, gente, é absurdo a gente ficar na mão das big techs sem pelo menos gritar que a gente está revoltado. Porque fazer alguma coisa é muito difícil. Nesse momento, estamos sendo filmados pela Microsoft. Isso vai ficar na Microsoft. Por que a PUC não tem o sistema dela? Né? Por que a gente está na mão do Pérgamo? Porque tem um custo. Tem um custo, tem uma série de coisas, né? Então, assim, eu queria só corroborar, Flávia, alguns pontos que me provocaram, porque, assim, tem um instituto que eu gosto muito de acompanhar o trabalho deles, é o Instituto Delete, da UFRJ. Já há mais de 10 anos, eles vêm falando sobre vício em internet, sobre pessoas que eu amo esse assunto, podemos abrir outro debate, e assim, pessoas que gostam, que pagam pacotes caríssimos para se hospedar num hotel sem Wi-Fi, porque elas reconhecem a dependência, né? Falando de dopamina, da recompensa rápida aí que a gente tem quando a gente vai nas interações, né? Que a gente tem, nos likes, na visibilidade, enfim. Então, só para colocar isso para vocês aí, alguns pontos. Aí eu me perdi no que você me perguntou, João, que o Flávio me provocou tanto que eu perdi. Desculpa. O Não, Flávio, achei ótimo. o Flávio vai ficar com Ele essa tacou dívida. fogo no parquinho, literalmente. Mas não tem problema, não. Você comentou no finalzinho, esse comentário seu agora no final, ele tocou no ponto que eu queria. Mas mais do que voltar nele, que era a questão da juventude e como é que ela se engaja e o poder das redes. Mas eu queria abrir a palavra especialmente para a Bárbara, nossa colega, professora aqui da FAPES, que está assistindo e fez alguns comentários aí. Ô, Bárbara, escolhe uma dessas questões aí, eu acho que era legal se você pudesse trazer, porque você colocou questões importantes. A primeira delas é a questão da capacitação da classe trabalhadora, porque se tem a produtividade que o Flávio estava se referindo, né? É uma coisa que eu estou aqui com meus cabelos brancos, eu já vi algumas coisas, né? Da chegada do controle de qualidade total aqui, e da polivalência e das reengenharias da vida, quando você tinha, o discurso era esse, né? Define o core da empresa, você investe ali, o resto você terceiriza, e o pessoal tem que se qualificar, não só para fazer o seu trabalho, mas para fazer o trabalho do outro, que foi mandado embora, e para fazer o trabalho do outro, ele teria que se qualificar também, né? Com a ideia de polivalência. Esse ponto que a Bárbara. Bárbara, você pode. Acho que ela caiu. Então, ela deve estar entrando e saindo. Eu vou deixar a pergunta aí, Flávio, se você quiser comentar um pouquinho disso. E. Peraí, está voltando. Aí, Oi, Bárbara. gente, voltei. Eu tinha Isso. até falado que eu tô na correria aqui, mas não vou conseguir abrir minha câmera, porque eu tô em trânsito, mas queria primeiro agradecer, assim, achei, né, um debate excelente, instigador, e fiquei refletindo aqui,
principalmente sobre, né, até que a fala da, vou chamar de Poli, tá? Porque o João deu essa Adorei que vocês me liberdade, chamaram de né? Poli, gente. Fiquei super à vontade. Eu cheguei um pouquinho atrasada na fala do Flávio, mas só a fala eu peguei inteira e eu fiquei aqui refletindo principalmente sobre a relação da comunicação, né, que a gente tem hoje em dia, pensando nas fake news e como isso tudo já apareceu em alguns documentários de processo eleitoral, né, todo esse movimento, e como de fato a gente as informações que a gente tem sobre determinados assuntos, elas chegam para a gente sem nenhuma mediação, né? E aí, às vezes, a gente faz comparações, né, de coisas que estão acontecendo em outros lugares, ou de trechos de falas, né? E a gente toma aquilo como verdade, ou como muitas vezes hoje a gente vive uma vida de recortes, né? Então, assim, não só os recortes que chegam para a gente, igual, né, os recortes que você mostrou, que vão chegar de alguma maneira, mas também o fato, e aí já entra uma discussão que eu já até vi o Rafael fazendo também, né, que você citou ele aí, sobre essa questão do acesso à internet. Então, assim, hoje a gente tem, por exemplo, algumas operadoras que dão para a gente o WhatsApp ilimitado, mas a gente não tem a internet limitada. Então, chega para a gente lá no WhatsApp a manchete de alguma notícia, mas a gente não tem, muitas vezes, base de dados, não, como é que chama? É, o dado de internet, né? Esqueci, tem um nome para isso. Para Uhum, entrar na notícia e ler a notícia como um todo, né? Considerando que uhum. ela vai ser uma notícia mesmo. Aí a gente vê ali uma manchete sensacionalista, quando entra, né, é uma questão completamente diferente. E aí eu queria, né, te ouvir um pouquinho nesse sentido, assim, de como que, né, a comunicação não é a nossa área, mas a gente estuda, né, principalmente a questão de como a maneira como a informação chega na gente reflete a nossa subjetividade, a questão do algoritmo hoje em dia, né, como a gente vai construir nossa subjetividade nesse contexto. E aí, pensando numa temática tão importante, como que a gente é influenciado por esse, né, esse momento em que a gente está, que a gente tem muito acesso à informação, mas a profundidade mesmo, o conhecimento, a gente não tem tanto, né? E como isso pode acabar enviesando muitas vezes a nossa opinião sobre determinados assuntos. Fiquei refletindo aqui sobre isso. É, gente, só uma coisa. A pergunta foi para mim, né, Bárbara? Ou é para o Flávio e para mim? Ah, é porque, eu não sei se Pô, vocês viram, eu caí, desconectou aqui e eu voltei. Aí eu perdi um pedacinho da sua pergunta, mas o que eu peguei foi como lidar, né, com esse mundo de tanta informação e tanta desinformação ao mesmo tempo. E aí você deu o exemplo das operadoras que nos vendem pacotes de WhatsApp, de Facebook, na época tinha Facebook, e aí a gente vai acessar a notícia e não consegue ver a informação completa, né? É isso, isso. isso? Mas assim, acho que dá para, né, dá para estender o debate também ao No Flávio, até Flávio. porque, né, Uhum, ele fez algumas comparações que eu achei super pertinentes uhum, e esse movimento da gente, né, de como que a gente também consegue situar o debate no contexto brasileiro. Então, acho que é mais para ouvir mesmo, né? Não, uhum. não está restrito, não. Sim, Ah, Poliana, você me dá licença só falar uma coisa que eu sim. lembrei aqui. Daqui a acho que umas 2 semanas, já tinha comentado isso em sala de aula, a questão da jornada de trabalho. Aí apareceu exatamente assim, se não me engano, acho que foi no G1, na segunda-feira de manhã. Portugal adota uma nova jornada de trabalho e aumenta a produtividade em 20%. Eu falei, gente, pronto. Eu acabei de falar com meus alunos que você não consegue aumentar em 20% da noite do dia, Portugal vai lá e faz isso. Brinquei, dou minha cara a tapa se Portugal conseguiu fazer isso. Quando foi na hora do almoço, porque eu cliquei na notícia, né? E a questão da falando, né? Ó, manchete como essa chamar a atenção. Eu cliquei, para ver, não tem como Portugal ter feito isso. Aí tava lá, uma empresa de Portugal, na área de TI, conseguiu aumentar a produtividade em 20%. Uma empresa. Não era Portugal. Quando foi a hora do almoço, mudaram a manchete. Empresas de Portugal conseguem, entenderam?
Então é muito curioso, E, assim, como é que também uma manchete, gente, pelo meu conhecimento, sabia que e não era aí, possível. Flávio, é isso, né? Até, e pensando na velocidade da informação, né? Até eles mudarem, quantas pessoas já não tiveram acesso a essa manchete, a esse recorte, e que fizeram o seu movimento de ir buscar, de ver. E aí, né, aonde que isso pode chegar, né? Tanto para argumentos contra quanto a favor, né? Isso me preocupa um pouco, sabe? Então, Poliana, acho que agora está com você. Então, Poli, é com você. Concordo demais assim com o que o Flávio falou e assim eu peguei o finalzinho da sua pergunta, Bárbara, porque achei muito interessante você falou assim, né? Como que isso, como lidar com isso, pensando que isso afeta a nossa subjetividade, né? A gente está ali. E na hora que eu estava te ouvindo, eu escrevi isso aqui, que assim a gente não pode esquecer que por trás das big techs, por trás das redes, por trás das marcas, a gente tem pessoas. É uma coisa que eu amo tecnologia, mas sempre gosto de levar para os meus alunos assim, nós fazemos comunicação para as pessoas, estamos conversando com pessoas. Né? Então, assim, por quê? Porque se a gente esquece disso, a gente esquece do potencial que a gente tem de agência nesses lugares. Eles não estão fechados, eles não estão construídos, eles não estão dados. Né? Então, assim, tem um projeto que eu gosto de falar, que ele tem uma vibe ativista, mas ao mesmo tempo ele tem uma certa expectativa de, não vou dizer letramento midiático, mas poderíamos dizer assim, que é o projeto Educa Mídia, está no Instagram, é um projeto do Instituto Palavra Aberta, e ele vai discutindo essas questões que a gente está colocando aqui e mostrando a importância de quem está discutindo o acesso se colocar também como formador de opinião, como alguém que, como assim, vamos pensar em micropolítica, como um pequeno agente de levar essa discussão, de colocar essas questões que a gente está colocando aqui. Então, por trás de uma notícia, tem alguém ali que tem um viés, tem alguém ali que tem uma ideia. Por que a polarização é tão potente? Porque essas redes são, já que nós estamos tendo um processo de cognição e atenção afetados, o meme funciona muito mais rápido que uma notícia com 2 parágrafos, 3 parágrafos, se é que eu saí do título e do subtítulo. Então, quando você coloca que a pessoa às vezes não tem pacote de dados ali para acessar a notícia inteira, talvez nem interesse a operadora pensar numa solução para aquilo, ou às vezes até a pessoa, porque ela já está tão cansada, como você falou, assim, ela já está tão imersa na infodemia, que a gente ouviu falar muito durante a pandemia, né? Nesse excesso de informação, que ali deixa de ser importante. E nesse cenário, por isso que eu coloquei a polarização como um dos caminhos da discussão, porque a polarização interessa muito reduzir a questão, interessa muito simplificar, colocar o bom e o mal ali, tirar as nuances, tirar as complexidades e falar, não, quem é a favor da escala 6x1 é comunista, quem não é não sei o quê, quem é a favor da escala 6x1 odeia trabalho, odeia o empresário, odeia trabalhar, é preguiçoso, e etc. Né? Então, acho que é importante a gente pensar assim, que para lidar com esse cenário, a gente precisa de pensar na nossa agência política, pensar que é importante, sim, a gente discutir o que a gente está discutindo aqui, com as pessoas que a gente conhece, com quem a gente tem acesso, porque quem discute o acesso, normalmente, é quem está envolvido em dar o acesso, né? Pensar que os caminhos de polarização, eles são muito redutores, eles são temerários realmente, porque eles emburrecem, eles dão espaço para discurso de ódio, eles dão espaço para a ignorância reinar. Então, a gente tem que ser a mosca na sopa, né? E só um detalhe que eu acho importante para terminar, que é, quando eu falei que quando você cria um perfil ali, é te dado esse poder, né, de ser o empreendedor de si, você tem o seu perfil, você pode dar a sua opinião, nananã. Ninguém fala que uma outra via é que você passa a ser o curador do seu conteúdo. Isso é super complexo. Por que eu vou seguir o Flávio? Por que eu vou seguir João? Por que eu vou seguir Bárbara e Tamires? E não o José das Couves?
Qual foi o critério? Gente, isso exige muita coisa, exige muito senso crítico, né? Então, a capacitação das pessoas, né, e esse compartilhamento de saberes, ele é muito urgente. Eu acho que é a única forma de enfrentamento, assim, não sei. Eu sou a favor de ser a mosca na sopa e da micropolítica, porque não tem uma solução fácil, não tem uma solução rápida, né, para isso. Não sei se eu respondi, Bárbara, mas eu acho que isso afeta a nossa subjetividade no momento em que nos emburrece, em que nos deixa mais ignorantes às vezes, a quem está ali discutindo algum tipo de acesso, algum tipo de, enfim, produção de conhecimento ali dentro, às vezes cansa a gente abrir mão desse lugar porque está cansado, e aí o resto reina, né? Não, respondeu sim. Muito bom. Muito legal, muito bom. Gente, nós estamos aproximando aqui 4h20, é o tempo que a gente tinha mais ou menos previsto, né? Eu queria, então, devolver a palavra para vocês fazerem as considerações finais aí. Pode ser pela mesma ordem, né? Flávio, Poli, o que vocês acham que é importante? Que ideia central que vocês acham que é importante fixar do que vocês pensaram, quando viram um tema, falar assim, o que eu quero fixar, até do que falaram ou não disseram, para a gente poder deixar isso aqui, porque o objetivo desse ciclo de debate é, de jeito nenhum, terminar com conclusão nenhuma, né? Mas é manter acesa essa mosca aí mesmo, né, Paulo? Ser assim, o que a gente acrescenta nisso, né? E com a divergência, sem preocupação de consenso, né, de unanimidade nenhuma, mas sinto-se à vontade aí para estruturarem e reforçarem os argumentos que vocês acharem mais importantes. Bom, então vamos lá. Acho que sim. Talvez hoje, o ente mais preocupado, né, com essa alteração seria o Poder Executivo. Mas talvez não em si pela jornada, mas por todo o cenário que ele se encontra, né? Já está sofrendo pressões de todos os lados. É uma crise muito mais da política econômica, parece que as duas políticas não existem mais, né? Não interessa a política ambiental, a política de segurança, parece que tudo assim no Brasil, como eu disse, acaba seguindo um determinado caminho e te impede de enxergar o todo. Então, como na minha opinião, o governo agora seria o principal atingido por isso, acho que nada mais natural que ele assumisse esse debate. Ora, então vem cá, vocês querem propor essa mudança? Então vamos ver se ela é viável ou não. Porque o Poder Legislativo, o que não falta lá são assessores econômicos para dar suporte, não faltam, portanto, juristas, não faltam assessores legislativos para dizer, olha, essa mudança ela é viável ou não, quais são os reais impactos. Na outra ponta, é você pegar justamente os outros funcionários, outros ministérios, secretários, e dizer, olha, do ponto de vista social, quais são os ganhos? Porque então você pode usar diversos meios de comunicação. Mas, às vezes, nesse caso, você dá uma informação que é correta, informando o público sobre os impactos, ou alertando como aquilo vai ocorrer, talvez seja mais fácil do que ficar assim um pouco, olha, eu acho que vai ser esse resultado na minha empresa ou no meu setor. Você não vai conseguir unanimidade porque você tem uma economia que ela é muito diversificada. Então, tem setores que vão ser favoráveis, outros serão contrários. O teste já foi feito aqui no Brasil. Algumas empresas falaram, vamos adotar, o resultado foi benéfico. Outras falaram, infelizmente não deu. Então, quando você fez esses testes, na verdade, em vários países, é justamente para saber, para balizar o caminho que devemos seguir. Então, eu particularmente faria isso. Olha, pegue os indicadores, pegue os números, mostre a realidade e, principalmente, olhar para o futuro. Olha, se implementarmos essa mudança agora, que outro ajuste vai ser necessário? Então, supondo que eu tenho um problema de produtividade, qualificar mais, investir mais em pesquisa. Se for um problema do aspecto legal contábil, eu vou reformar, então, a legislação concorrencial, a legislação, mais uma vez, trabalhista, eu vou redefinir o acesso a recursos. Se é um problema, agora, político e cultural, vamos ficar mais felizes. A qualidade de vida talvez não está ligada ao lado econômico, mas sentir-se bem, ser mais feliz. Isso impacta, vai reduzir a demanda nos hospitais, por perícias de INSS, por causa de transtorno mental ou qualquer tipo de lesão por esforço repetitivo.
Isso tem um custo, gente. Então, você tem que clarear esse debate, tem que colocar as informações, mostrar, olha, a qualidade de vida não é apenas você ter o emprego, não é apenas você cumprir suas obrigações, deve ter um fim nisso. E se eu perguntar, portanto, para como está aqui, eu pergunto para os meus alunos, por que você está aqui? Aí ele fala assim, para ter conhecimento, assim, mentira, conhecimento você vai na biblioteca, você está aqui para trabalhar e ganhar dinheiro. Como para trabalhar, ganhar dinheiro, você tem que ter uma qualificação superior, isso é verdade, tá? Quem tem curso superior no Brasil ganha 220% a mais que quem tem primário, já tem uma primeira pressão sobre o indivíduo. Eu quero ter qualidade de vida, então vou ter que ter o curso superior. Não, não é só por causa disso. Tem uma outra dimensão. É ir para essa praia que está aí atrás de João, por exemplo, vai trabalhar 11 meses no ano. Será que eu não mereço apenas aquele mês de descanso? E se eu não ter esse mês de descanso, curtir a família, acompanhar mais de perto os meus filhos, essa dimensão não tem preço. É muito difícil você quantificar, na verdade, o quanto você ganharia em termos de bem-estar. Tem indicadores que se aproximam disso, mas eu falo, eles não vão bater com a realidade. João, quando você é feliz de 0 a 10? Vai, você pode falar que eu use. Se eu quero ser extremamente feliz. Então, assim, o governo propõe um debate, põe os argumentos pró e os contrários, demonstra os resultados, compare as experiências internacionais e fala, vamos por aqui. Caso contrário, vai ser mais uma decisão que o João no futuro vai chamar para ver de forma que a gente vai acabar se arrependendo e vamos perder mais tempo. A gente não pode dar luxo de ficar perdendo tempo. Uma vez que não produziu determinada situação de bem-estar, aquilo não volta, gente. É uma geração que se perde. Então, quando eu falo que nem agora, né? Caiu o número de miseráveis no Brasil, ótimo, tá? E os miseráveis dos anos 80? Que era quase 40% da população. Isso não volta. Então, se temos a possibilidade de fazer a coisa certa, que façamos, portanto, a coisa certa. Que a gente pelo menos tente fazer a coisa certa. E eu não estou enxergando isso, infelizmente, no Poder Executivo e Legislativo, ali tem outros interesses. Acho que então, encerro por aqui. Obrigado, Posso falar Flávio. só mais uma coisinha? Lógico. Ô, João, eu vou tirar uma fotografia da tela, vou nos meus filhos falar assim, não sei se você vai gostar, eu consegui conversar com o Tom Hanks, como você se parece com o Tom Hanks na tela de um computador, isso é impressionante. Nossa, super elogio, gente. Eu não sei Eu me se teve senti algum. assim, ganhei minha segunda-feira. Nossa, ganhou. Não Obrigado, sei se tem obrigado. uma treta recente do Tom Hanks aí que ele foi cancelado, mas até agora eu É gosto mesmo? dele. Não sei. Tá bom. Eu vou ficar com pré-boato, então. Eu também não sei se tem. Eu tô falando que eu não sei se tem, mas Vamos também estou com descobrir. pré-boato. Obrigado, Flávio. Vamos lá, Poli. Ô, gente, quero agradecer muito a oportunidade de falar aqui com vocês sobre esse tema, né? Dizer assim que o meu argumento foi que a perspectiva que eu procurei trazer foi uma perspectiva comunicacional, focando no tema, que é a escala 6x1, né? E como que o campo da comunicação, da publicidade pode contribuir. Mencionei aqui que dois aspectos importantes, né? De como que ela é ressignificada no debate dos comuns, como alguns autores vão falar, né, e polarizada ao mesmo tempo nessas plataformas que a gente comentou aqui. Né? Mensagem central, assim, além de tudo que a gente comentou, é que, sim, se isso circula de um jeito desobediente, desordenado, polarizado, e às vezes até ressignificado de formas equivocadas, né? Ao mesmo tempo, isso nos dá a oportunidade de pautar outros pontos de vista sobre a questão e também de enfatizar que é uma relação, é uma discussão que tem uma relação íntima com vários setores da sociedade, né? Com a economia, como a gente viu aqui, com práticas sociais, tem relações com privilégios, né? Quem tem ou quem não tem privilégio, isso é fato. A gente mora num país desigual, né? A gente tem impactos disso relacionados a estudos, e que os estudos de raça e gênero vão trazer, né? E aos modos de existência, a gente está falando de modos de existência que às vezes nunca nos atravessaram. Então a gente tem que ter muito cuidado com esse lugar também, porque são modos de existência pelos quais a gente às vezes, assim, a gente desconhece na prática, às vezes. Né? Então, assim, buscar também a fala dessas pessoas é um gesto de não saber, de duvidar, de produzir conhecimento sobre o tema, né? Então, eu adorei assim, participar por isso, porque eu acho que
essa discussão tem toda essa potência, assim, gostaria de voltar em outras oportunidades, se vocês acharem que eu posso contribuir. Muito obrigada. Ah, com certeza. Você já antecipou aí que nós estamos experimentando um formato de produção de conhecimento, né, turma? Esse respiro aqui não é um respiro só prazeroso e desinteressado, não. Ele é trabalho nosso e, assim, mantém a gente lúcido, pensando, né? Então, quando o Flávio faz a provocação e fala, olha, produtividade, eu tenho que pensar, pô, mas que produtividade? Como chega nisso? Quando você vira e fala assim, olha, esse jovem, que é isso, hoje o que me interessa é isso, é como que a gente lida com o processo de formação desses jovens que nos chegam, né? Reconhecendo nele toda a interseccionalidade, todos os lugares de raça, de gênero, de orientação, de tudo, e ao mesmo tempo, essa é a grande briga que a gente tem no campo do trabalho, né? Que quanto espaço que o trabalho tem perdido para as outras lutas e que às vezes pessoas se fragmentam demais e perdem um pouco essa identidade que precisa ser comum, que é todo mundo classe trabalhadora. Eu vi, né, os alunos da noite, eu falo, gente, com quem que eu estou aqui lidando que não é classe trabalhadora, me avisa para eu saber. Não tem, né? Esse cara não está aí, né? E a gente precisa pensar em formatos de formação nossa, inclusive, docente, né? Como é que a gente faz para se formar? Porque é tudo tão fragmentado, tão louco. Então, eu agradeço demais a vocês, agradeço a Itamires, agradeço a Bárbara a presença. É, Acho que nós vamos ter que criar outras oportunidades se a gente quer sobreviver, se a gente quer sobreviver bem, né? Isso da qualidade que você fala, né, Flávio? Sobreviver bem para professor é continuar pensando, discutindo. Poliana, eu preciso que você seja intermediário de um forte abraço para o meu amigo Márcio Simeone. Fala com ele, ó, o João mandou um abraço para você, Falo carinhoso. sim, com o maior Ele prazer. imaginava que ele não teria o WhatsApp, porque é a cara do Márcio, né? Isso aí, É, né? E agradeço a vocês. Nós vamos manter aquela sistemática. Eu vou processar, baixar o vídeo, depois nós vamos disponibilizar, passamos para vocês o link e com certeza nós teremos outros convites aí. Mas agora ano que vem, né, gente? Depois dessa ano que agora eu vem, quero vamos pro descansar. Réveillon na praia aí, né? Né? Isso mesmo. Tá, joia? Muito obrigado, gente. Obrigado, Tamires. Obrigado, Bárbara. Um abraço para vocês. Obrigado por Obrigada, tudo. Flávio. Abraço, Adorei. gente. Eu vou fazer uma blusa com a frase do Flávio, que é trabalhamos muito de forma inexistente, trabalhamos muito e estamos desprotegidos. Vou fazer essa camisa. Me avisa, eu vou Pode encomendar uma deixar, também. pode deixar. Beijo, gente. Um Tchau, abraço. gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.